E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre endividamento. Participam do programa de hoje a economista da Fé Comércio RS, Giovana Menegotto, também o economista e professor da PUC, Gustavo Inácio de Moraes, ainda o educador financeiro e economista Everton Lopes e também o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. A gente falava no bloco passado, então, Giovana, sobre essa reserva de emergência. Como a gente pode incentivar as pessoas a poder guardar, nem que seja um pouco desse dinheiro? Parece difícil nesse contexto todo que a gente está falando, de falta de comida, por exemplo, né? De até de insegurança alimentar também. Como poder trabalhar com isso? Então, bom, a gente sempre quando começa a falar de reserva de emergência, acho que a gente tem que voltar uns passos atrás, porque não adianta a gente tentar fazer reserva de emergência se o nosso orçamento é todo bagunçado, a gente não sabe quanto que a gente gasta, para onde que vai nosso dinheiro, se a gente não está olhando para, inclusive, em relação a quanto a gente recebe, quais são o padrão dos nossos gastos, quanto que a gente tem de dívida, se essas dívidas estão sendo pagas. Tem muita gente que tem dívida, que não pagou, deixou uma parcela em aberto, vai acumulando outras dívidas e não quer olhar para esse tamanho da dívida, que também isso é uma coisa que é um problema. Então, a primeira coisa que eu falaria, que eu imagino que eu vou ter aqui a concordância de todos os excelentíssimos convidados que estão aqui, que é, primeiro, para e faz um diagnóstico. Precisa entender como está o seu orçamento e como estão todas as suas despesas. Quais são as minhas despesas fixas, quais são as minhas despesas variáveis, quais são os meus compromissos financeiros ao longo do tempo, porque não adianta eu pensar só nesse mês, se eu tenho uma compra que eu fiz e eu parcelei, e esse, como a gente estava falando antes, né, essa parcela, ela vai ocupar uma parte do meu orçamento por o tempo que eu contratei essa dívida. Então, tudo isso precisa estar muito bem entendido antes de se pensar em fazer qualquer coisa, qualquer reserva de emergência. A gente fez essa organização, olha, bom, se eu não tenho dívidas, né, elas estão atrasadas, que eu preciso pagar, qual é o espaço nesse meu orçamento que sobra? Se for um espaço pequeno, bom, então eu vou ter que olhar para as minhas despesas para ver onde eu posso cortar as coisas que não são tão prioritárias e que eu posso reduzir os meus gastos. Isso pelo lado da despesa. A gente também pode olhar pelo lado da receita. Quais são as coisas que eu posso fazer, tanto em termos, né, pensando na minha carreira, profissionalmente, em termos de aperfeiçoamento, mas também outras formas que eu possa ter renda extra. Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que é um dos principais passos iniciais para a gente olhar para o que está acontecendo com a nossa vida financeira e daí depois, se a gente não tem espaço, fazer existir um espaço para a gente guardar uma parcela por mês e constituir a nossa reserva de emergência. Olha só, que bacana esse teu relato, porque é uma forma da gente poder se educar mesmo. A gente não está acostumado a fazer isso, a anotar. E quando a gente anota, consegue comparar, a gente se assusta. Como a gente muitas vezes gasta com aquilo que a gente nem imagina que está sendo tão grandioso, Gustavo. E eu queria que tu pudesse falar um pouco mais sobre isso, assim, porque o senhor acredita que a cultura do brasileiro está mudando? Está mudando, e não é só do brasileiro, né? Acho que da população do mundo todo. Não é um aspecto que diz respeito exclusivamente ao brasileiro, né? Mas diz respeito a toda a população do mundo. A gente não vai tomar o brasileiro aqui como, né, pouco educado financeiramente. É o mundo inteiro que é pouco educado financeiramente. E aí uma coisa essencial, né, corroborando os comentários da Giovana, é que normalmente nós estamos habituados nos nossos lares a pensar na sobra do orçamento. Né? E para constituir a reserva de emergência ou para constituir essa poupança, é importante que nós passamos a pensar em, né, guardar primeiro para depois, então, fazer o orçamento. Né? O brasileiro está habituado assim, olha, eu vou receber meu salário, vou ter as minhas despesas mensais e, ao final, o que sobrar, eu guardo. O raciocínio tem que ser o inverso. Assim que receber o salário, separar o que é, então, a reserva de emergência após a organização das despesas domésticas e só, então, preparar o orçamento do mês, o orçamento de 30 dias, a partir daquilo que restou após alocar o que é a sobra. Então, é importante a gente inverter esse raciocínio, e essa inversão de raciocínio faz milagres, né, por duas razões. Primeiro, porque a gente para de pensar em sobra, porque a tentação da sobra é muito grande. Né? Você chega lá no 30º dia do teu orçamento, sobrou dinheiro e você vai fazer um consumo. Né? É natural, como disse o Everton, nós somos emocionais, né? Então a tentação de se gastar a sobra é muito grande. Por isso que é importante, em primeiro lugar, você, já no primeiro dia, assim que você receber o salário, você já constituir a tua reserva de emergência. Em segundo, e importante, é que mesmo que a tua reserva de emergência seja pequena, você continue se esforçando.
né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas eu recebo muito pouco, meu salário é muito baixo, se eu guardar apenas 10%, 15%, como colocou o Everton anteriormente, isso ainda assim é muito pouco. Eu queria aqui fazer um depoimento, né, que assim como o que acontece com a tua dívida, em que você contrata um valor e esse valor sobe por causa dos juros, isso vai acontecer também com a tua poupança, né? Você vai constituir a reserva de emergência e acumulando essa reserva de emergência ao longo de meses, ao longo de anos, mesmo com valores pequenos, isso se transforma, né, numa expressão popular aqui, por favor, isso se transforma numa bola de neve. Então você vai ver o efeito do crescimento da dívida acontecendo agora sobre um fator positivo, que é a tua poupança. Então esses dois raciocínios são importantes e eu acrescentaria talvez um terceiro raciocínio, que é sempre para aqueles que estão endividados ou estão naquela etapa anterior que a Giovana cita, né, ainda de reorganizar o seu orçamento, é que sempre há predisposição do teu credor em renegociar. Né? Exceto que seja um agiota, né? Mas falando de instituições financeiras, instituições de crédito, instituições bancárias, elas sempre estão dispostas a renegociar. E isso é muito importante porque o brasileiro normalmente ele tem vergonha de renegociar, né? Ele tem vergonha de fazer pichincha e tem vergonha de renegociar. E as duas coisas são importantes. Na hora da compra, pichincha, e na hora da renegociação, né? Na hora do endividamento, transparecer as tuas condições financeiras para o teu credor, a instituição financeira, e obter a melhor forma de pagamento, né, numa negociação, numa conversa transparente, olho no olho, com a tua instituição. Então essas três, talvez, né, dicas, elas se somam às dicas do primeiro bloco, né, nas quais nós elencamos ali a atenção aos juros, nós elencamos a prioridade dos recursos extraordinários para a eliminação das dívidas, né, e também a organização doméstica. Eu acho que as famílias elas podem fazer um esforço e já seria teria um resultado muito significativo se ao invés de pensar em sobra, passasse a pensar em reserva de emergência em primeiro lugar. Já mudar essa estratégia para ver se funciona realmente, testar isso, Everton, porque a gente está aí no final do ano e a tendência é que a gente queira comprar presente para si, para os outros, quero presentear todo mundo e aí se endivida mais. Vou pagar daqui a 60 dias. Eu vou dizer uma coisa interessante, a gente falou bastante aqui, eu vou voltar com a economia comportamental de novo, eu gosto muito, eu estudei isso bastante. Então assim, tem um livro do Richard Thaler, né, Nudge, né, não é nude, é nudge, né? Nudge. Então o nudge ele explica bem, ele pode começar, acho que a reserva de emergência já pode começar por aí, né? Ele é um atalho que a pessoa, digamos assim, só não façam isso, por favor, com título de capitalização, que isso não é investimento, né? Mas que parte do recurso que a Giovana falou para a reserva de emergência, seja 10, 5, eu vejo assim, não importa o percentual ou o valor, é preciso ter consistência. Então, que a pessoa realmente faça. Assim, eu só posso 50, mas tem que ser 50 todo santo mês. Todo santo mês. Se isso acontecer, vai bater com aquilo que o Gustavo falou. A bola de neve, que nós estávamos falando aqui, ela vai girar para o lado contrário. O que você prefere, pagar 10% de juros para outrem, né, digamos assim, vamos falar assim, ou tentar, mesmo que seja 1%, sei lá, para nós? Eu prefiro para mim, não importa. Melhor, mesmo que fosse, né, um percentual que é baixo. A gente vê aqui hoje, em torno de 70% da população brasileira investidora investe na poupança. Então, assim, primeiro, está perdendo dinheiro. Então, assim, hoje informação, a gente fala muito em dica, eu canso de dar dica, todo mundo dá dica, mas assim, dica não é conhecimento, dica é informação. Se a pessoa não tem o conhecimento daquilo que está fazendo, de nada vai adiantar. O Google está ali, é só botar dicas para organizar o seu orçamento, dicas para não sei o quê, dicas para não sei o quê. A gente faz sempre isso para ajudar. Mas se a pessoa simplesmente pegar aquilo ali e não transformar aquela informação em conhecimento, se conscientizar das coisas, de nada vai adiantar. Nós vamos estar falando isso aqui o ano que vem de novo. Incorporar também, tornar isso natural também da tua rotina financeira. Sim. E Oscar, como é que tá a pechincha nesse final de ano aí? Os lojistas estão conseguindo ter essa negociação boa aí? O que se espera sempre que seja um jogo de soma positiva, ou seja, que as duas partes envolvidas saiam ganhando. É fato que nós tivemos uma recuperação, uma retomada econômica em 21, 22, mas não são todos os lojistas que têm uma situação confortável hoje. Muitos deles tiveram que espremer as suas margens de lucro para manter algum grau de competitividade. Do ponto de vista das famílias, a gente também observa um fenômeno semelhante, através desse encarecimento das dívidas ao longo do tempo.
Mas apenas complementando essa situação envolvendo aí a questão do planejamento financeiro, de algumas dicas, na nossa pesquisa que nós conduzimos também recentemente, nós perguntamos como é que as pessoas enxergavam o seu próprio orçamento, ou seja, se sobrava alguma coisa, enfim, como é que elas percebiam isso. E apenas uma minoria dizia que sistematicamente conseguia guardar, mesmo que fosse um pouco. Uma boa parte dizendo que ficava no 0 a 0 e uma outra parte dizendo que se endividava constantemente. Ou seja, que tendia, então, a aumentar o saldo devedor das suas dívidas ao longo do tempo. É uma situação que, obviamente, nos preocupa. Mas, pensando do ponto de vista de dicas, né, algumas questões foram faladas aqui. Em primeiro lugar, pensando em termos de despesa especificamente. A busca por preços, eu entendo que nós temos boas ferramentas, relacionadas à busca por preços. Um mesmo item pode custar e ter uma variância muito grande com relação ao local em que é oferecido. Então, entendo que isso seja importante. A pechincha, como foi mencionado aqui, também é bastante relevante no sentido de que pode, sim, fazer milagres com relação a isso. A questão também envolvendo a compra em grandes quantidades, uma vez que a tendência de que o valor unitário seja menor. Então, prestar atenção nesse ponto. A compra de produtos de marcas próprias muitas vezes também pode ser um bom fator de economia. Então, essas situações envolvendo o lado da despesa e, claro, revisitar também de tempos em tempos para verificar, bom, será que todas essas despesas me dão um ganho de utilidade, um ganho de bem-estar ao longo do tempo? Então, verificar isso, revisitar essas despesas também é bem importante. E pelo lado da receita, a Giovana falou muito bem isso, a nossa pesquisa também está capturando esse sentido de que as pessoas estão buscando fontes, estão buscando alternativas para aumentar suas receitas, ou seja, pensar do lado da despesa, sim, é importante, precisa ser feito. Agora, como é que eu monetizo um talento que eu tenho para justamente obter mais receitas? E eu entendo que nós temos hoje boas ferramentas que ajudam justamente nesse intuito, que podem escalar os negócios como internet, redes sociais, enfim. Então, eu entendo que seja uma possibilidade bem forte para justamente gerar esse desafogo financeiro, porque muitas vezes é isso que a própria pessoa está necessitando e que pode gerar daqui a pouco uma alternativa bem mais vantajosa financeiramente do que aquilo que ela vinha fazendo anteriormente. Muito bem. Boas dicas também. Isso aí até digo também pra gente que está sempre pechinchando e vendo nos supermercados, por exemplo. A questão da gente poder, muitas vezes, até alguns alimentos que a gente consegue comprar em grande quantidade, às vezes parece ser mais caro, mas se tu for ver o valor unitário, realmente vale muito mais a pena fazer essa compra e vale fazer essa pesquisa. E aí, por outro lado, Giovana, a gente agora falando sobre políticas, né? A gente está numa transição de governo aí, né? Tanto federal como estadual. Como que tu imaginas que esse cenário também vai impactar ano que vem as famílias, esse poder aí de compra também? Pois então, né? Eu acho que a gente tem uma situação que é impossível não falar, porque a gente está bem no momento de transição. E se a gente olha para o aspecto mais macro, né, tem uma preocupação muito grande, porque o Oscar falou antes, né? A gente tinha uma perspectiva aí, a gente vai continuar com juros altos, porque afinal a gente precisa controlar a inflação. A inflação não está controlada. E, inclusive, né, quando a gente olha nos aspectos específicos, a gente vê que tem vários, principalmente ali alimentos, que ainda está muito difícil para as famílias. E não vão baixar. E vão demorar um pouco para baixar. A gente tem principalmente questões climáticas, né? A gente vai ter alguma coisa de alívio com o preço das commodities, que se espera que tenha um certo alívio, mas por enquanto, e os últimos dados, é que a gente ainda está com uma inflação de alimentos em casa rodando acima de 13% ao ano. Né? Então, a gente tem ainda um processo inflacionário que ele não está controlado e que as coisas não estão tranquilas e os juros eles vão ter que ficar altos por mais tempo. E aí entra um ponto, né, para também não me alongar tanto, mas essas discussões da transição, a gente acaba tendo um risco de que, dependendo das decisões que vão ser tomadas agora e de todo esse desdobramento da questão fiscal, de quanto vai se, querendo ou não, a gente vai estar agora, não está falando do orçamento das famílias, né, mas do orçamento do governo, que a gente está buscando aí, o governo está buscando uma, entre aspas, licença para gastar, isso aí vai repercutir justamente, né, no nosso preço de quanto se cobra para o governo se endividar. Então, pode ser que agora a gente já estava pensando aí que meados, né, como o Oscar falou, do ano que vem, a gente espera, se tudo correr bem, que os juros possam voltar a gradativamente baixar. Pode ser que, dependendo do resultado agora, a gente possa ter que ficar com juros mais altos por mais tempo. Porque justamente com uma política fiscal mais frouxa, a gente tem o risco inflacionário, a gente tem o impacto do câmbio também sobre os preços, e isso muito provavelmente vai fazer com que o Banco Central ele tenha que manter mais
mais altos juros. E isso justamente vai fazer com que se prolongue esse cenário que a gente está vendo agora. Né? Então, isso é um sinal de alerta aí para essa situação de endividamento que, seja o que aconteça, a gente já está prevendo aí um 2023 mais difícil em termos de situação financeira das famílias, principalmente nessa função dos juros que vão ficar altos por mais tempo. Por isso, planejar mais ainda então, Gustavo. Como é que tu vês isso? Sem dúvida. Eu acredito que, embora tenha um benefício aparente, né, no primeiro momento, que é o recebimento das bolsas, dos auxílios planejados pelo novo governo, eu acho que tem que ter muita atenção porque esses financiamentos, esses auxílios, eles não têm financiamento no orçamento. Né? Então, se num primeiro momento pode parecer um poder de compra à população, num segundo, terceiro momento isso vai reverberar em inflação e juros mais altos. Então vai dar uma sensação de poder de compra que é momentânea e que não se sustenta ao longo do tempo. Então essa é a principal crítica, talvez, a forma como a política tem sido desenhada, né? Não que nós não tenhamos que resgatar socialmente o Brasil, não que nós não tenhamos que fazê-lo eventualmente com transferência de renda a partir do orçamento, mas antes nós aqui estamos discutindo de onde vem esse dinheiro. O dinheiro não nasce em árvore. E o governo federal, principalmente, ele precisa ter essa correspondência em alguma estrutura, seja de receita, seja de, enfim, de dívida, e isso repercute nos negócios, repercute na inflação. Então, assim, nós poderemos ter uma primeira ilusão, quem sabe nesse primeiro semestre de 2023, quem sabe durante o ano de 2023, um pouco mais otimista, mas nós temos um temor, né? Primeiro que os juros permaneçam mais altos, de fato, né? E que ao longo do processo a inflação seja alimentada, né, como bem colocou a Giovana, nós tivemos uma redução da inflação, um abrandamento da inflação ao longo do ano de 2022, de uma forma artificial, que foi a redução das alíquotas de ICMS, né, e reduziu para um grupo de combustíveis, de energia e de comunicações, que ainda não se transmitiu a toda a economia. A economia ainda permanece nos itens de vestuário, sobretudo, chama atenção a inflação, como colocou a Giovana, a inflação ainda permanece em 2 dígitos nos itens de vestuário, a inflação ainda permanece em 2 dígitos, acima de 10% ao ano, nos itens de alimentação. Então, a primeira sensação que nós temos vai ser uma sensação de consumo das famílias, de melhor nível de renda, mas que ela está mascarada por um processo inflacionário que no médio e longo prazo ele é inevitável. Então a gente faz aqui, né, uma alerta, né, de que, primeiro, a política tem que ser redesenhada segundo as condições do orçamento. E, mais importante, nós vamos ter uma sensação aparente de riqueza, nós vamos ter uma sensação aparente de consumo, sobretudo no primeiro semestre, mas que ela não se sustenta no médio e longo prazo. Considerando também que muitos especialistas estão falando em uma nova pandemia também, né? Não sabemos como vai se comportar a saúde também, então mais uma questão para se planejar também, Everton. E eu digo assim, ao olhar para o orçamento, né, assim como os colegas aqui falaram que, né, estamos num momento de transição, acho que também dá para olhar para dentro de casa, né? Precisamos fazer aquela transição também. Eu daria não é dica agora, né? Não é dica porque a gente fala dica, mas eu daria 2 situações importantes assim, ó. Olhe para o seu orçamento, né? Elenque todos os itens do seu orçamento e divida apenas em 2 partes. Apenas em 2 partes. Necessidade, desejo. Apenas isso. O que for desejo, refaça para fazer com que caiba dentro do seu orçamento e sobre para a nossa tão falada reserva de emergência. Só isso já bastaria, digamos assim, somos imediatistas, né? Há pouco tu falou aqui, né, consumo de vestuário, as pessoas gostam, quem é que não gosta de gastar? Só que o dinheiro é um meio, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa ter dinheiro para poder viver bem. A gente precisa ter um momento de qualidade para cuidar do nosso dinheiro. Se a gente não fizer isso, vamos viver sempre desta forma. Considerando uma pesquisa recente que saiu também, que as dívidas em atraso afetam a felicidade e também tiram o sono certamente. de 84% dos brasileiros. Inclusive as relações familiares também, né, têm afetado e as brigas também aumentaram dentro de casa, né? Separações é a segunda causa no Brasil, é o fator dinheiro, gente. Já está em segundo, foi terceiro, já está em segundo. Aí a gente já vê como isso se amplia até para uma questão de saúde emocional e mental também, como é importante ter esses cuidados. Exatamente. Então, como a gente pensa, por exemplo, na nossa saúde física, olha, eu preciso comer bem, eu preciso me alimentar, porque isso vai gerar uma qualidade de vida melhor, eu vou conseguir viver mais e com mais qualidade. Eu também preciso estender esse raciocínio para a questão financeira. Sim. Ora, isso afeta o meu dia a dia, isso tem um impacto direto. Até muitas vezes para viabilizar esses cuidados
com a minha própria saúde física. Então é fundamental pensar nisso. Primeiro, adquirindo conhecimento, adquirindo informação, se municiando então de bons conhecimentos para, a partir do momento em que eu decida, para que eu tenha disciplina em sustentar um plano ao longo do tempo, para que assim eu possa colher bons resultados. Tá certo. Bom, fica a nossa contribuição para quem está nos assistindo, para essas reflexões aí, a gente poder equilibrar o nosso orçamento. Ouça os nossos especialistas aí, levem isso para suas vidas. A gente queria convidar vocês a se despedir, suas considerações finais. Giovana, muito obrigado pela presença. Prazer todo meu estar aqui com vocês, né, com os espectadores de casa, com esses excelentes colegas. E eu só reforço, né, pessoal, agora a gente está aí finalizando um ano, a gente muitas vezes, inclusive nesse período, se move por emoção, mas é o momento de pôr o pé no chão, olhar para a sua vida financeira, para a sua saúde financeira, como a gente disse, e dar muito cuidado para ela. Porque muito do que a gente vai fazer aí ao longo de 2023, a gente começa plantando agora. Então, esse é o meu recado. Obrigado, Giovana. Por favor, Everton. Felipe, obrigado. É um prazer estar com os colegas. E acho que foi uma troca de ideias muito profícua aqui. Eu acho que tem excelentes raciocínios, reflexões, né? A gente não quer impor nada a ninguém, mas tem excelentes reflexões aqui dentro dessa troca de ideias. E, claro, desejar aí a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E, se possível, né, renegociando as suas dívidas, organizando o seu orçamento, né, que isso vai torná-lo mais feliz, mais saudável e certamente vai contribuir bastante para você também ter uma autorreflexão, ter uma reflexão sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que você se propõe e sobre aquilo que vai realizar em sua vida. Obrigado, professor Gustavo. Eu falei Everton, agora sim, professor Everton. Okay. Bom, eu agradeço a presença de vocês, foi bastante importante também, né? As pesquisas mostram a vulnerabilidade financeira que as nossas famílias estão vivendo. Então, vou reforçar, dedique um momento de qualidade para cuidar do seu dinheiro. Né? Aí reforça aí, isso vai fortalecer a saúde física, mental. Então, cuide do seu dinheiro, controle o seu dinheiro, seja ele via aplicativo, via agenda, via planilha de Excel, só não pode contabilidade mental. E se não pode contabilidade mental, o importante é funcionar. Obrigado. Oscar, por favor. Obrigado, Felipe. Obrigado à TV Câmara pelo convite, pela oportunidade de fazer uma saudação aqui aos colegas que participaram desse debate e fazer um agradecimento muito especial, sobretudo a paciência aí dos nossos espectadores por ter me escutado, por ter escutado aqui os colegas. Eu faço votos de que essas informações, de que essas análises tenham sido úteis aí para o planejamento financeiro ao longo desses próximos meses e anos. Então, que precisarem, a CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Obrigado. Obrigado aos nossos especialistas que nos ajudaram a entender esse contexto. A você, muito obrigado. Lembrando que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e também lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado. A gente se vê na próxima edição. Tchau.